Como ter uma oração eficaz, uma oração forte que realmente funciona, orando de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus para o homem, desde o início, é que o homem exercesse domínio sobre a terra. Por isso ele disse a Adão: domine sobre os peixes, animais, sobre toda a terra. Mas você sabe a história, o homem perdeu este domínio para Satanás quando ele pecou e veio então a lei para que os homens pudessem reconciliar-se com Deus, mas nenhum homem foi capaz de cumprir todinha a lei. Então veio Jesus, que cumpriu toda a lei e restaurou esse domínio perdido e nos deu de presente, para que possamos ter esse domínio restaurado, e nos colocou assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais e já nos deu toda sorte de bênçãos. É basicamente sobre esta verdade que nós temos falado aqui em nossos devocionais, mas não podemos esquecer que nós devemos fazer tudo isso com o amor. A primeira verdade que você precisa descobrir sobre a oração é que a oração na vida do cristão é um instrumento de domínio, não é um preço a ser pago. A oração não vai te colocar num lugar especial para receber algo especial. Você já está neste lugar. A oração é somente a caneta que assina, é como se fosse o anel de selar. É pela oração que nós governamos. Nós exercemos o domínio conquistado por Cristo e dado a nós por presente. Talvez você tenha crido que quanto mais oração você faz, mais vitória você terá. Assim, a oração se torna um peso, pois se você passa um dia sem orar, você passa a se sentir culpado e indigno de receber algo de Deus. Não é a oração que te coloca no lugar certo, lembre-se, você já está lá. E sem merecer, não foi por suas próprias obras, mas foi pela obra de Cristo. E foi dado a você essa posição como um presente, somente pela graça. Se até hoje você pensava que a oração era uma moeda de troca, quanto mais eu oro, mais eu recebo, você precisa prestar atenção a essa história que Jesus conta em Lucas 18. Ele desconstrói essa ideia quando ele apresenta 4 personagens nas suas parábolas: a viúva, o publicano, as crianças e o jovem rico. Com 3 deles, observamos princípios para uma oração eficaz. Hoje nós vamos explorar o que nós vamos aprender com o que Jesus falou sobre a viúva. Nos próximos vídeos continuaremos falando sobre o publicano, as crianças e o jovem rico. Lucas 18, a partir do verso 1 diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: faz-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente ele disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me importunando, me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O que podemos aprender com a viúva? Sabemos que ela era desprovida de recursos, porque as mulheres eram sustentadas pelos seus maridos. Quando ficavam viúvas, elas tinham que ser sustentadas pelos filhos ou pelos outros, mas se elas não tivessem a quem recorrer, só lhes restava insistir, pedir, senão elas morreriam de fome. Jesus utilizou ali também outro personagem, o adversário.
O que Jesus quis dizer ali é que o que você precisa não está mais nas mãos de Deus. Ele já te deu quando Ele completou a obra na cruz. Ele disse, está consumado, está feito. Ele já nos deu todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo. Com a obra de Cristo nós já temos tudo. É como se tudo já estivesse depositado na sua conta. Mas pode ser que o diabo esteja tentando impedir que você tenha acesso a tudo isso, impedir que você desfrute de tudo que você tem direito. Já falamos aqui neste canal que a vontade de Deus é boa e significa que você é filho, mesmo sem merecer. Deus te deu o poder de ser filho. Ela é perfeita quando você desfruta de tudo aquilo que Jesus conquistou por você. E ela é agradável quando você compartilha com os outros toda essa verdade que você está vivendo, essa boa nova do Evangelho. O seu adversário não pode te impedir de desfrutar da boa vontade de Deus, porque você é filho e pronto. Mas ele pode te atrapalhar sim de desfrutar da perfeita vontade de Deus, de tudo aquilo que Jesus conquistou por você. Lembra quando Deus deu ao seu povo de Israel a terra de Canaã? O povo viu os gigantes e muitos desanimaram e não quiseram tomar posse do que já era deles. A mesma coisa acontece com a gente. O Pai já nos deu, mas muitas vezes não tomamos posse, porque não usamos o nosso instrumento de domínio, que é a oração. Temos que expulsar o inimigo da nossa terra. Saúde é uma herança, libertação de vícios é uma herança. Por isso, o nosso adversário tenta nos aprisionar com vícios, porque os vícios dominam as pessoas. Mas em Cristo nós nascemos para dominar, entende? Não faça campanha para Deus te dar algo, Ele já te deu. Apenas expulse o adversário que está destruindo sua vida. E muitas vezes isso acontece pela sua própria boca. Sabe, o inimigo não tem legalidade para agir na terra, ele usa pessoas para que isso aconteça. E muitas vezes sua própria boca está fazendo você perder a sua herança sem você perceber. Tenha em mente que você tem este poder de domínio, mas não queira vencer o adversário com a sua própria santidade. Você nunca vai chegar a este ponto. Por mais que tente, vai sempre acabar voltando à estaca zero. Porque quando você olha para você, você não se sente merecedor de receber tudo aquilo que Deus já te deu. Logo, se você não merece, você não recebe, entende? Mas sim, Deus te deu porque Ele é bom, porque Ele quis te dar, mesmo sem você merecer. Lembra quando o juiz julgou a causa da viúva? Ela tinha agora o decreto do juiz. Assim você também tem um decreto de herança a seu favor. Você tem que pegar esse decreto, chegar na sua terra prometida e expulsar esses invasores. Quando você ora, os anjos guerreiros do Senhor entram em ação e vão agir a seu favor. Diante do decreto que já saiu da boca do seu juiz, você só precisa tomar posse. Devemos tomar posse do que é nosso, esperar no decreto do juiz e não com a nossa própria justiça. Lembre-se, tentamos fazer da oração um instrumento de merecimento, mas não é assim. O grande juiz já deu esse decreto, não esqueça, não na minha justiça, mas na justiça dele. Aqui vemos o primeiro princípio para uma oração eficaz. A viúva era desprovida de recursos, sem crédito, sem méritos, sem confiança em si mesma. Primeira coisa que nós precisamos fazer é não confiarmos na nossa própria santidade, na nossa própria obra, e sim na obra de Cristo, que fez tudo e nos deu como um presente o direito de termos esse decreto, essa herança a nosso favor. Só precisamos abrir a nossa boca e governar, exercer o domínio que foi restaurado em nossas vidas. Acompanhe os próximos vídeos onde nós vamos aprender princípios maravilhosos ainda com o publicano, com as crianças e com o jovem rico. Continue abençoado.